Programa Empreender 100%. Oferecimento Centro de Treinamento Estec. Ela conecta network e desenvolvimento feminino. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Empreender 100%. Que alegria falar com você aí do outro lado da telinha. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito produtivo com a doutora Karine Azeredo sobre elaboração de contratos para sua empresa, não perde. E mais uma edição do quadro Papo Imobiliário com os nossos parceiros, a Alfa Imobiliária. Então roda a vinheta e vem comigo, vem! Olá! Hoje eu estou recebendo mais uma vez aqui no nosso programa uma convidada muito especial. Ela que já marcou presença há um tempo atrás, é uma pessoa conhecida aqui no nosso programa, a doutora Karine Azeredo, ela que é advogada, especialista em direito empresarial. Doutora Karine, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez para dividir tantos conteúdos de valor, que hoje aqui vai ser muito especial, viu, gente? Muito obrigada, viu? Débora, eu que te agradeço por mais essa oportunidade de dividir um pouquinho do meu conhecimento e poder apoiar os empreendedores que assistem você. Hoje nós vamos falar sobre elaboração de contratos, esse tema que é tão importante para nós empreendedores, doutora Karine, que apoia aí os empresários, os empreendedores, e eu gostaria de já começar perguntando, doutora Karine, quais são os tipos de contratos que existem, né? Se é que existe aí alguns contratos aí que sejam comuns, vamos dizer assim. Vou falar os mais comuns, que existem vários. Mas nós temos contratos empresariais, que são contratos celebrados entre empresários. Então, um empresário é o contratante, o empresário é o contratado, ou vice-versa. E nós temos os contratos prestadores de serviço, que a gente tem de um lado um prestador de serviço, que é uma empresa, né? É uma empresa, o prestador de serviço, e do outro lado o cliente dele. Então a gente tem esses contratos de prestação de serviço. Tem contratos também para a constituição da empresa, que aí nós temos o contrato social, que é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Tudo que mais importante da empresa tem que constar no contrato social. E tem também o acordo de sócio. É o contrato que a gente utiliza para sociedades, com sócios, para que a gente possa trazer maior formalização entre os empresários. O contrato social, ele fica arquivado na junta comercial, é um documento obrigatório da empresa. O acordo de sócios, não. O acordo de sócios é um acordo, literalmente, entre os empresários ali, para estabelecer obrigações entre eles, estabelecer questão de sucessão, estabelecer até questões de recebimento de valores, porque não é interessante a gente colocar informações tão sensíveis em um contrato que fica disponível na junta comercial, que qualquer um pode ter acesso. Então a gente tem esse acordo de sócio. É incrível quando a gente tem sociedade, ter um acordo de sócio que evita e muito brigas entre os sócios. Então, no geral, nós temos esses contratos. Então, esse acordo de sócios é um trabalho aí que é em parceria, inclusive, com a contabilidade do cliente. Exatamente. Hoje a contabilidade, ela faz o contrato social. Se for o que o cliente pode fazer, sem problema nenhum, mas o indicado é que seja feito por um profissional, um advogado empresarialista que tem conhecimento. Porque o acordo de sócios, ele pode estabelecer diversas coisas, até coisas relacionadas entre os empresários ali, diferente do que dispõe a lei, não tem problema, desde que não seja nada, né, abusivo, vamos dizer assim. Mas alguma coisa do que a gente citar no acordo de sócios precisa constar no contrato social. Então, a gente precisa ter uma conversa entre a contabilidade e o advogado. Então, a gente trabalha assim em parceria com as contabilidades. Muito bom. E aí, falando sobre prestadores de serviço, né, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a importância desse profissional, né, do prestador de serviço ter um contrato elaborado por um profissional. Fala pra gente aí em relação aos benefícios, aos ganhos que esse profissional tem ao ter aí um contrato elaborado e sendo assessorado por um profissional da área. Débora, eu reparo que os profissionais liberais, o autônomo, ele tem uma dificuldade muito grande de se enxergar como empresa. Então é daí que vem os problemas. Ele inicia a atuação dele de uma forma muito simples, vamos no jeitinho, e aí ele acaba vivendo daquilo dali, mas ele demora a formalizar. Então ele espera ter algum problema para entender a necessidade de um contrato. Um contrato, ele é uma prevenção, ele traz segurança para a sua atuação. O contrato para o prestador de serviço, ele é importante para estabelecer qual serviço será prestado, como será prestado, qual a data que será entregue. Ele traz mais segurança para o prestador de serviço do que para o próprio cliente. Então, a importância do contrato para o prestador de serviço é trazer segurança.
ele tem um documento de formalização e segurança entre ele e o cliente dele. E a importância de uma assessoria, porque o contrato, ele não inicia ali e termina no mesmo dia. Nós temos serviços que são prestados ao longo de 6 meses, então às vezes precisa fazer um termo aditivo, precisa fazer uma rescisão, um distrato. Então ter esse apoio de uma assessoria contratual faz toda a diferença para o prestador de serviço. Muito bom. Segurança é a palavra-chave, né? Tanto para quem presta serviço quanto para o cliente. E agora divide aí com a gente como é que funciona esse processo de desenvolvimento desses contratos. Se você puder dividir também quais são os desafios que você enfrenta aí junto aos clientes na elaboração desses contratos. Então, no escritório nós trabalhamos com algumas reuniões para a elaboração do contrato. Como eu já tenho experiência em diversas áreas com prestadores de serviço, como arquiteto, design, muitas pessoas de eventos, né? A gente tem fotógrafo, filmmaker, cerimonialista. Então, como eu já tenho essa experiência, eu criei um checklist para cada área. Então, eu faço a primeira reunião com o cliente, faço um monte de perguntas, entendo qual é o processo desse cliente. E essa já é a primeira dificuldade, e a maior. A maioria dos clientes não tem um processo estabelecido. Então, a nossa primeira reunião, ela chega a durar até 2 horas, que a gente vai juntos ali criando um processo, porque o contrato, ele é 100% personalizado. Eu atendo 2 fotógrafos, por exemplo, mas nenhum dos 2 fazem da mesma forma, atuam da mesma forma. Tem estilo de foto diferente, tem estilo de rescisão diferente. Então, o contrato ele é 100% personalizado de acordo com a atuação daquele profissional. Então, a gente faz uma reunião preliminar, eu faço um primeiro contrato, envio para ele ler. Principalmente, eu quero que o meu cliente entenda o que ele está lendo. Quando a gente faz, isso é até legal da gente comentar, quando a gente atua com prestadores de serviço, a gente tem que ter essa visão. Eu não posso focar só como advogada, eu tenho que pensar como cliente. A parte mais difícil é você trazer o cliente. E aí eu trouxe o cliente, na hora que eu vou dar um contrato para ele assinar, eu assusto o cliente, não pode. Então, o contrato do prestador de serviço tem que ser claro, simples, o mais reduzido possível, tem que ter ali cláusulas que sejam de fato essenciais para o contrato, para não assustar o cliente. E, se possível, até bonito. Lá no escritório nós contamos com uma designer que faz o trabalho de visual law ou legal design. Nada mais é do que deixar o contrato esteticamente mais bonito, para que assim, ao receber o contrato, o cliente daquele prestador de serviço já olhe com outros olhos, de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila. E apesar da gente aplicar essas técnicas, deixando o contrato esteticamente mais bonito, ele permanece tendo a mesma formalização de um contrato normal, o mesmo peso e valor jurídico. Não muda em nada, não altera em nada com relação a isso. E é muito interessante porque ajuda na leitura, né? A trazer clareza, a simplificar o entendimento ali daquele contrato. Muito legal. Agora conta pra gente se existem cláusulas que são comuns aos diversos segmentos. O que não pode faltar num contrato, por exemplo, de um prestador de serviço? Ótimo. Eu vou falar 3 cláusulas que para mim são assim, as principais. Não vou desmerecer as outras, mas 3 que para mim são as principais. A primeira é o objeto do contrato. O objeto do contrato ele vai delimitar todo o contrato dali para frente. Então, o objeto do contrato ele precisa estar muito bem detalhado. Como o serviço será prestado, que serviço será prestado, até que momento ele será prestado, o que será fornecido, se algo for fornecido. Então, o objeto do contrato é a principal parte do contrato é o objeto. Depois a gente vem para a cláusula de rescisão, que a gente precisa estabelecer na cláusula de rescisão como será feita a rescisão daquele contrato. O cliente ele tem que saber, se ele quiser encerrar o seu contrato, quais serão as penalidades que ele vai ter ali. E você também, que a gente sabe que pode existir a necessidade do prestador de serviço encerrar um contrato, então ele também tem que saber como ele pode encerrar aquele contrato. E por último eu falo da cláusula de assinatura eletrônica, que foi uma alteração que nós tivemos recentemente, que precisa estar no contrato, principalmente porque a maioria dos prestadores de serviço, o contrato é assinado pela internet, eletronicamente. Legal. Então, eu ia até mesmo perguntar, né, quais são aí as novidades em relação à elaboração dos contratos, se há alguma, né? Então, você já trouxe aí essa questão da assinatura eletrônica. Agora, existem aí erros que são os mais comuns na elaboração de contratos e que precisa ter aí essa atenção maior dos prestadores de serviço? Existem vários erros. A maioria das pessoas, quando elas iniciam um negócio, como a gente falou anteriormente, começa muito amador, vão na internet, buscam um modelo de contrato e seguem utilizando. E aí o que acontece? O objeto é genérico.
Quando o objeto é genérico, o cliente ele não tem certeza do que vai ser prestado. Então é comum o cliente te exigir mais do que você está disposto a entregar para o cliente. Você precificou para que fosse feita determinada entrega, mas o seu contrato não delimitou essa entrega e o seu cliente acha que é muito maior do que aquilo dali. Então isso acontece muito. Outra coisa que acontece bastante é cláusula de rescisão. Cláusula de rescisão de contrato da internet normalmente tem uma multa rescisória de 50%. Essa multa já foi entendida como multa ilegal, abusiva, e a multa rescisória ela vai variando de acordo com cada tribunal, que nós temos aqui 27, se contar com o Distrito Federal, 26, contando com o Distrito Federal, 27. Tribunais com pensamentos diferentes. Então a gente tem que sempre analisar o que cada tribunal vem decidindo, porque não tem na lei falando contrato de prestação de serviço, vai ser esse valor de multa. Então a gente tem que analisar como cada tribunal trabalha. Então essa cláusula de 50% já é uma cláusula que eu encontro em vários modelos, vários clientes, antes da gente elaborar o contrato, utilizavam, e é uma cláusula abusiva. Então você corre o risco de utilizar essa cláusula e sair sem receber nada em caso de uma rescisão. Ou seja, é muito importante que você tenha em mente de evitar, por exemplo, buscar um modelo na internet. Isso acontece muito, né, doutora? De você buscar um modelo na internet para te atender, entendendo ali que vai estar te ajudando e, na verdade, vai estar te atrapalhando. Exatamente. Porque o contrato passa também pelo alinhamento das expectativas, né? Perfeito. Conforme você falou, a expectativa entre o seu cliente, né, com você, e você em relação ao seu cliente. É uma relação ali de mão dupla, vamos dizer assim. E formaliza também o negócio. Quando você vai fechar com o cliente, você apresenta o seu contrato, um contrato bem estruturado, muito bem feito, juridicamente correto. Isso passa para o cliente uma maior segurança do seu serviço também. Então, a primeira coisa é você se enxergar como empresa, querer segurança para você e para o seu cliente, e ao passar o contrato para o seu cliente, essa é a imagem que você está passando. É um profissionalismo. Muito bom. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre um tema um pouco diferente, mas para abrir espaço para a doutora Karine nos contar uma novidade que está chegando por aí. A doutora Karine, ela trabalha também com registro de marcas, né? Especialista nessa área. Inclusive, ela é a responsável por acompanhar aqui o registro de marca, né, do Ela Conecta e também do nosso programa. Eu quero agradecer porque é uma profissional extremamente competente e que tem nos assessorado muito bem aqui no programa. Agora conta pra gente qual é a novidade que está vindo aí, doutora. Obrigada, Débora. Além da parte da advocacia, que é uma forma de empreender também, eu estou empreendendo com a minha própria marca, a Vitato Marcas. É uma empresa capixaba cujo objetivo é proteger marcas. Nós atuamos com a proteção de marcas no INPI, seja a parte de registro, recursos, pedidos feitos no INPI, a gente atua nessa parte. O nosso objetivo é trazer segurança para as empresas. Então, é investindo em uma marca que não é dela. Então, fica sempre de olho se a sua marca é sua, só com o registro no INPI. Lá no Instagram, Vitato Marcas, site, tudo é Vitato Marcas. Muito bom, nós vamos deixar aqui no rodapé do vídeo todas as informações, as formas de contactar a doutora Karine, seja para conversar sobre a elaboração de contratos, seja para conversar sobre o registro de marcas. Você com certeza vai estar muito bem assessorado, muito bem acompanhado ou acompanhada. Doutora, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Já sabe que o programa está sempre de portas abertas para te receber, para conversar e trazer tanto conteúdo de valor. Muito obrigada, Débora. Eu que te agradeço. E você, eu te aguardo aí no próximo bloco do programa. Até lá! Saudações, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao Papo Imobiliário deste domingo. Eu sou o Lauro Tomazini da Alfa Imobiliária e hoje vamos falar um pouquinho sobre aquisição e construção. Você sabia que é possível financiar a compra do seu lote e a construção da sua casa do jeitinho que você quer? Isso tudo além de usar as mesmas vantagens e condições de um financiamento para imóvel novo e usado. Ou seja, você que não encontrou nada no mercado, que está tentando procurar alguma coisa mais independente e está querendo buscar um custo-benefício, você pode escolher o lote da região, fazer seu projeto e construir a sua casa, tudo isso com financiamento da própria Caixa Econômica, economizar aí com esse tempo,
e valorização do seu imóvel. Você consegue ter uma rentabilidade no final da construção e até vender para fazer dinheiro, porque sua casa valoriza enquanto ela está em obra. E tudo isso a gente consegue fazer aqui na imobiliária. A gente dá total suporte para você e sua família na escolha do lote, no desenvolvimento do projeto, na sua aprovação de crédito, na prefeitura. A gente resolve todas as burocracias e também realizamos a sua obra. Então você tem 2 trabalhos aqui: visitar o lote e escolher, e fazer as reuniões com nossos arquitetos para definir a casa perfeita para você e sua família. Depois dali você deixa com a gente que a burocracia, a mão de obra, a gente resolve. A gente trabalha com esse método há mais de 7 anos, já entregamos diversas casas, principalmente aqui na região da Serra. Acho que a gente é um pouquinho conhecido já por isso. E caso vocês conheçam alguém ou queiram buscar mais informações, a gente vai estar trazendo sempre conteúdo por aqui também. Você pode acompanhar a gente lá no Instagram. E esse foi o Papo Imobiliário deste domingo. Acompanhe a gente para ficar por dentro de tudo. No próximo domingo. E chegamos ao final de mais um programa Empreender 100%. Se você perdeu qualquer episódio, aponte seu celular para o QR Code que está sendo apresentado aqui no cantinho da tela. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais oficiais. E no próximo domingo, você já sabe, nós temos um compromisso marcado às 10 horas da manhã e eu te espero lá. Tchau, tchau! Programa Empreender 100%. Oferecimento Centro de Treinamento STEC. Ela conecta network e desenvolvimento feminino.